Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz esteja com todos e todas. Eu estou muito feliz pela oportunidade que Deus nos concede. Agradeço ao pastor, meu professor, e aí a responsabilidade ainda é maior, mas também sou grato a toda a igreja que tem nos acolhido e proporcionado esse momento de falar em nome do Senhor, né? Falar da palavra do Senhor, uma grande responsabilidade. Mas aprove Deus de nós, nesta noite, estarmos conversando um pouquinho sobre a palavra de Deus. Eu gostaria que você, juntamente conosco, que abrisse a sua Bíblia, no capítulo 4 de 2 Reis, nós leremos do verso 1 até o verso 7. O verso de número 7, melhor dizendo. Capítulo 4 de 2 Reis, versos de 1 a 7. A minha versão de Bíblia é Nova Versão Internacional. A minha esposa me deu de presente, então eu vou ler também por essa razão. Você que tem uma outra Bíblia também pode nos acompanhar nessa noite. Diz assim o texto bíblico. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabe que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas vasilhas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame azeite, daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, se fechou em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga mais uma vasilha. Mas ele respondeu, já acabaram todas. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus e que lhe disse, vá, vende o azeite, pague suas dívidas e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Quando o pastor Marcos nos convidou, ele disse que era para discorrer a respeito de esperança, por exemplo, né? Noite de Esperança é o tema deste encontro que vocês realizam semanalmente, e eu tenho os 4 domingos que tenho falado a respeito da esperança. Domingo passado eu pude dizer sobre o efeito que a esperança pode causar em nós. O efeito daquilo que a gente tem como esperança é o fato de que nós, às vezes, precisamos esperar. Esperar nem sempre é muito bom. Esperar, às vezes, produz desesperança. Às vezes, a gente espera e esperar nos causa certa inquietação. Momentos esses que nós estamos vivendo, por exemplo. O texto que a gente acabou de ler fala do chamado profético de Eliseu e sobre uma grande característica de Deus para com o povo de Israel. Todo o povo de Israel conhecia o Deus Yahvé como Deus provedor, o Deus do milagre, o Deus que realizava proezas, o Deus que realizava maravilhas, desde a menor causa
até a causa de uma nação inteira. É muito interessante esse texto. Pense comigo a seguinte situação. O fato de esperar. O que se produz em nós? A esperança é aquilo que nós depositamos, aquilo que nós almejamos. Leva determinado tempo. Pode ser rápido, pode demorar um pouco mais. Eu vou colocar algumas situações, pense comigo. Se você for a um banco, por exemplo, e se você passar dos 15 minutos que são garantidos por lei à espera, com certeza esperar lhe causará um certo incômodo, um certo desconforto. Por algumas vezes eu tive que procurar o gerente e dizer, olha, meu atendimento já passou dos 15 minutos. Às vezes algumas alegações são de que é perto do dia 10, perto do dia 30, é sempre perto de alguma data, e essa data é o mês todo, mas a gente espera. Se você vai ao médico, seja em convênio médico, ou em um posto de saúde, ou em um hospital, o fato de esperar pelo atendimento, principalmente quando nós temos alguma mazela em nosso corpo, alguma dor em nosso corpo, faz com que fiquemos irritados, estressados. Temos esperança de ser atendido, queremos ser atendido, mas, de fato, esperar para ser atendido em um hospital gera em nós um sentimento bem amargo. Nós vivemos tempos terríveis, em que nós esperamos que maior número de pessoas sejam vacinados com primeira e segunda dose contra o Covid. Que as vacinas tenham maior eficácia contra o Covid. Que nós consigamos ter êxito contra o vírus. Esperamos, temos esperança, mas, de fato, amargamos mais de um ano em reclusão, em períodos de quarentena, em períodos que podemos nos encontrar presencialmente, e isso gera em nós certos desconfortos. Enfim, quando nós falamos de esperança, nós pensamos em algo que está por vir. Nem sempre aquilo que está por vir é aquilo que esperamos. Temos esperança do melhor, mas às vezes as situações parecem adversas. Note bem, quando a mulher procura Eliseu em decorrência da morte de seu marido, os credores viriam tomar seus filhos, ela esperava que o profeta pudesse intermediar, pudesse dizer algo, pudesse fazer alguma coisa. Porque esta mulher, assim como seu esposo, que era temente ao Senhor, também era temente ao Senhor. E ela acreditava que Deus podia realizar o milagre, tanto sendo ele pequeno como muito grande. Aquela mulher procura o servo do Senhor e existe uma situação em torno dessa mensagem, né? O núcleo central dessa mensagem está nesta parte que eu vou dizer a seguir. Aquela mulher procura o profeta porque um credor viria tomar seus 2 filhos. Aquela mulher já estava desamparada, aquela mulher já estava desestruturada porque não tinha mais o provedor da casa, uma viúva. Os provedores seriam seus filhos, mas existia desde aquela época um sistema corrupto, por assim eu posso dizer, um sistema capitalista que existia naquela ocasião, que automaticamente, quando o esposo viesse a óbito, assumiria as dívidas a mulher daquela casa. E caso ela não tivesse como pagar, ela teria que penhorar
né? Não é o termo mais correto, mas teria que penhorar seus filhos. Não eram coisas. Note bem, muitas das vezes, a situação que vivemos, no mundo como vivemos, nós vivemos em um mundo desigual, pessoas subjugando outras pessoas, oprimindo outras pessoas, de modo que não levam em consideração a vida do seu semelhante. Seus semelhantes são tratados como coisas, ao ponto de que, se caso você, por exemplo, numa empresa adoecer, você, quando retorna ao seu trabalho, muito provavelmente, você pode ser convidado a se retirar daquela instituição. Inúmeras pessoas já passaram por isso, amigos e familiares. Então, aquele sistema oprimia, um sistema que tirava tudo aquilo que lhe traria esperança. Trazia e traria esperança. O que aquela mulher podia esperar? O credor, era como se o credor já tivesse avisado a ela: venham buscar os seus filhos. E, sabiamente, por confiar num Deus de milagre, aquela mulher procura Eliseu por razão daquela situação. Eliseu pergunta a ela: o que é que você tem na sua casa? Ela olhou para Eliseu e disse: eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Procurou em toda a casa, vamos pensar juntos, vamos construir a ideia juntos. Ela procurou em todos os ambientes da casa, procurou tudo que podia, e quando ela se propõe a ofertar alguma coisa, a dizer que tem alguma coisa, muito provavelmente ela tinha muito pouco, porque não pagaria sua dívida. Senão ela não diria: não tenho nada, apenas uma botija de azeite. Note bem, o que aquela mulher podia esperar? O que ela tinha de expectativa para o futuro? Às vezes a gente é assim, né? Passamos por inúmeras situações e problemas, e parece que a esperança se tornou tardia, parece que tudo aquilo que esperávamos se finda, parece que não vai dar certo. As coisas não se organizam de modo como gostaríamos. E o que esperamos? O que esperamos quando amargamos tantas pessoas que morrem por conta de Covid? O que nós, enquanto igreja do Senhor, esperamos? Nossa esperança está no Deus de Israel, no Deus que faz milagre. O Deus que faz milagre do pouco. O Deus que olha para mim e para você, mesmo quando nós não podemos oferecer nada. Nós não podemos oferecer nada por essa graça salvífica. Não podemos oferecer nada por aquilo que já foi selado para nós, por intermédio do Espírito Santo, por intermédio da graça de Jesus Cristo. Nós não podemos oferecer nada. E quando nós somos questionados, o mundo olha para mim, olha para você e fala: aonde que está a sua esperança? Nós olhamos para nós mesmos e dizemos: nós não temos nada. Entretanto, e uma das características, uma das coisas que vemos rotineiramente nos textos bíblicos é que a presença do Espírito Santo estava muito atrelada à questão do azeite. Nós não temos nada, entretanto, nós temos em nossas vidas a presença do Espírito Santo. Esperamos, amargamos as situações desse mundo, choramos quando temos que chorar, sorrimos quando temos que sorrir. Mas o que temos de mais importante e de mais substancial em nossas vidas é a presença de Jesus Cristo. Jesus Cristo,
aquele que, por sua infinita misericórdia, se doou naquela cruz do Calvário, para que eu e você hoje pudéssemos esperar que um dia esse corpo corruptível se transformará em corpo incorruptível. Que boa nova esta do Evangelho de Jesus Cristo. Que exemplo que essa mulher e a história nos traz a respeito de ter pouco, mas tomar uma atitude de fé. E eu caminho para o final propondo isso a você. Declara o que você tem na sua casa. Às vezes você também está amargando uma situação difícil. Eu sei que os tempos são difíceis. Essa semana que passou, perdemos um casal de primos e a sua filha está internada em estado grave. Tenho mais 2 amigos próximos. Eu amargo essa situação também. Mas o que temos? O que nós temos para apresentar para o nosso Deus? O que nós temos para propor diante do altar do Senhor? Isso requer fé, uma atitude de fé. Isso requer se levantar, às vezes não levanta, né? Às vezes senta, ajoelha, deita, como você quiser. Mas isso requer fechar a porta daquilo que tem sido barreira entre nós e a nossa devoção a Deus. Devemos fechar as portas, e eu e você sabe qual porta deve fechar: a porta do pecado, a porta da imoralidade, a porta daquilo que te atrapalha, seja o trabalho, seja a situação de saúde. Qual a porta devemos fechar para que o milagre aconteça? Espero que você consiga dar esse passo de fé. Ela se levanta, aquela mulher se levanta, vai até o profeta, primeira atitude de fé. Logo após, segunda orientação do profeta, ela busca os vasos emprestados. Mais uma atitude de fé. E pôde viver de tudo aquilo que Deus propôs. Concluindo, o que nós podemos aprender com esse texto? Primeiro, embora o fato de esperar produza cansaço, incertezas, não sabemos como proceder, nós devemos ter uma atitude de fé. Mesmo que pouco a oferecer em adoração ao nosso Deus, mesmo que ajoelhado, sentado, em pé, vai lá, fecha a porta do teu quarto, como Jesus ensinou, e coloque diante dele as suas necessidades. E a graça de nosso Senhor, o Deus do milagre, o Deus de Israel, eu tenho certeza que continuamente vai prover aquilo que é necessário para o dia a dia, aquilo que é necessário dia após dia. Assim, eu encerro essa participação, encerro entre aspas, né? Eu continuo até o final do culto, mas agradeço pela oportunidade. Deus abençoe.